frágil, triste e abatido, o Senhor disse esta noite que Ele vai falar pela sua palavra para você erguer a sua cabeça, porque o Deus que você serve não é um Deus de miséria, é um Deus de vitória. Meu Deus, que coisa linda. Capítulos, livro de Salmos, Salmos número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos e rebanho do seu pastor. Amém. Quero falar esta noite, neste tempo que me oportunizaram, que me permitem falar um pouquinho sobre louvor. Diga comigo a palavra louvor. Repita assim como convida para Deus. Louvor. Aleluia. Vamos lá. De novo. Louvor. O povo lá, vamos lá. Louvor. Você sabia que quando os israelitas, os judeus se encontravam um com o outro, vamos supor que lá no mercadinho aqui, eu esqueci o nome do mercadinho aqui, medianeira, uma madeirinha, uma coisa de madeirinha. Vai no mercadinho, madeirinha aqui na esquina, encontravam os judeus lá. E quando eles se enfrentavam um com o outro, de longe, começavam a fazer assim. E quando ia aproximando mais, e quando chegava um perto do outro, um botava a mão no outro lado, o outro do outro e descia, louvor! A saudação que eles se davam era louvor! Louvor significa magnificado, engrandecido, exaltado, seja o nome do Deus de Israel! Deus de Israel. E se vocês observam, quantos de vocês já viram no Muro das Lamentações os judeus orar? Quem já viu na televisão ou alguma reportagem? Quando eles chegam na frente do muro, a primeira coisa que eles fazem no altar, ele não fica com vergonha, não fica, o que eu vou dizer? Ali é minha maquiagem. Mas ele não fica pensando nisso. Ele vem lá e começa. Aleluia. Parece coisa de louco. Mas a Bíblia diz que Paulo diz: tolerai-me minha loucura, porque ainda ficarei mais louco diante do Deus da minha salvação. Por que os judeus fazem assim? Porque eles dizem que quando se chega na presença de Deus, todos os ossos, todas as artérias do corpo começam a louvar a Deus. Que coisa forte! Eles começam a mexer nos dedos, começam a mexer nos pés, todo o seu esqueleto, a coluna vertebral se dobra diante do Altíssimo. Eu fico preocupado quando não entendemos o valor do louvor. Quando se encontrava louvor, e às vezes hoje em dia encontramos o irmão lá, para que não me veja, eu queria dar um grito quando encontro o irmão: irmão! Porque essa é uma forma de você evangelizar. Essa é uma forma dos outros ver que há algo diferente dentro de você. Não é uma alegria passageira. Não é uma alegria porque temos martelado, os martelos, não é uma coisa de martelo, não sei o que. Não é por isso. É alegria de dentro para fora. É uma alegria que no meio da aflição simplesmente louve.
No meio da fase difícil, no meio da tempestade, simplesmente louve. Agora tem um segredinho aqui. Não todos podem louvar. Simplesmente os que entendem que o louvor é uma arma sublime que Deus entregou em cada um de nós. Meu filho, eu vou te pegar uma arma para quando o inimigo quer te atacar, quando tu estás triste, quando estás deprimido, quando estás cansado, quando estás angustiado, quando não tem força, quando estás sendo tentado. Louva! Simplesmente louva! Simplesmente louva! Oh, praise hallelujah! Simplesmente louva! Salmos. O livro de Salmos significa música para ser tocada com instrumento de corda pelos dedos da mão. Uau, que coisa mais forte! Quando você abre o livro dos Salmos, você está dizendo: Deus, eu vou pegar. Antigamente, Israel, hoje em dia, nas sinagogas judaicas, ainda se canta o livro dos Salmos, porque foi inspirado. O que quer dizer inspirado? Foi inspirado por Deus. A maioria deles por Davi e alguns outros que escapam o nome agora, foram inspirados para que o povo aprendesse a louvar a Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Isso é sério. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou anjos especificamente para que louvassem Ele. Ele criou os anjos para que louvassem de noite e de dia. E você sabe que os anjos dizem de noite e de dia diante do Senhor. E eu não acredito que os anjos vão chegar lá e vão ficar meio mudo assim. Jesus maravilhoso. Eu acredito que quando eles louvam a Deus de noite e de dia, simplesmente dizem: Santo, 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 Santo. E olha aqui, quando Deus criou o homem e o colocou na terra, o colocou, a Bíblia diz em Colossenses, que o homem foi criado para louvor da glória de Deus. A Bíblia declara aberta e enfaticamente que a formação, o motivo primário pelo qual Deus criou o homem, foi para mostrar aos anjos caídos e a Satanás que o amor de Deus é imensurável. E que Deus ama você imensuravelmente. E que Deus trouxe você aqui porque Ele ama você. Porque se Deus, irmãos, se Ele não nos tivesse trazido aqui, nós não estávamos esta noite. Agora, irmãos, igreja do Senhor, na dispensação final dos tempos, chamada dispensação da graça, nós fomos criados para louvor da glória de Deus. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ei, escuta agora. Bota assim no segurança porque vem forte coisa. Amém, vou apertar. Mais que ontem eu ia aí. Quando 140, 160, eu não queria chegar passado. E cheguei igual. Hoje eu tenho uma hora. Glória a Deus. Escuta aqui. A Bíblia diz que quando o homem não louva a Deus, está no império das trevas. Você tem duas escolhas. Ou você escolhe ficar do lado de Deus, ou ficar do lado do inimigo de Deus. Não há meio termo. Não há uma coisa que ficar em cima do muro. Esse negócio de cima do muro, Deus não se agrada. Ou você é, ou você não é. Você adora Deus ou não adora. Você não adora ou não louva. Deus não aceita coisa pela amizade. Deus não aceita migalha. Deus não aceita sobra. Deus quer o melhor.
Mas Ele quer corações arrependidos, corações sinceros, que hagan cada bater, mas que mantém sua fidelidade na presença de Deus. Está passando por provas? Dê glória a Deus. E aí tem pessoas, meu querido e amado pastor, gostei do Senhor. Oh meu Deus do céu. Quando eu cheguei meio temeroso, meu Deus, porque a gente tem que respeitar como será o pastor. Será que ele é meu caracudo como eu? Mas eu cheguei de ele, oh meu Deus, que coisa linda. A presença de Deus está aqui esta noite. E nesta noite Deus está dizendo que se você está passando por provas, escute aqui, não chegue a estar dizendo, Deus, muda as circunstâncias da minha vida. Não! Porque a prova não é por causa do pecado. A prova não é porque você não presta. A prova é para modelar o seu caráter. E Deus não vai mudar circunstância nenhuma, porque Deus vai usar a circunstância para mudar você. E se você, em meio da prova, está tropeçando, está caindo caminhonete de ponta, falta tudo, não tem nada. Oh, tem que dizer, obrigado Deus esta noite. Eu perdoou. E sabe o que vai acontecer? Quando você louva a Deus em meio das aflições, em meio das provas, em meio das angústias. Oh meu Deus, a cortina do céu se abre. Deus abre a cortina do céu. Diz, calma, meu filho, vem meu filho. Olhar aqui, tem um anjo com uma taça cheia de bênçãos. Permanece firme, permanece firme. Louva, que quando chegue o momento, Deus vai derramar bênçãos sobre a tua vida. O Espírito de Deus está aqui esta noite. Quando Deus começa a olhar para você, quando Deus começa a olhar para seu louvor, Ele diz, ok, vou derramar bênçãos. Escuta aqui o que eu vou dizer, porque vai se levantar homens e mulheres aqui com ministérios dados por Deus esta noite. Deus vai levantar homens e mulheres aqui, usados nas suas mãos para impactar esta cidade. E quando Deus faz você passar pela prova, e você passa como que tomando sopa quente. Oh, meu Deus, vamos lá. Estou sofrendo, meu Deus, amém. É primeiro ligar no culto, é primeiro se apresentar ao pastor. Não se queixa, não reclama. Diz, oh, simplesmente ouve. Os olhos do Senhor começam a olhar diferente para você. Vai dizer, vou dar um talento para este meu filho. Porque Ele sabe o motivo pelo qual eu dei vida para ele. Deus te deu vida para tu ser louvor para a glória de Deus. Não desiste, não desiste, não desanima. Deus te dá vida. Nós não viemos na igreja a buscar bênçãos. Nós viemos na casa de Deus para louvar seu nome. Nós não somos pessoas levadas como nuvens de água pelo vento. Se está pingando uma vez, o lado vai para lá. A nuvem se vai para lá. Não, você está em cima da pedra que se chama Cristo. E pode estar no céu trovejando e Deus permanece no mesmo lugar. Pode você estar sofrendo, o Deus é o mesmo Deus. Ele não muda, nada toma por surpresa Deus. Quem mudamos às vezes somos nós, movidos por emoções, movidos por interesses, movidos por ambições, movidos pela carne.
Esta noche o Espíritu de Deus dice a esta igreja: simplesmente louve. Simplesmente louve. Quantos podem dar glória a Deus esta noite? Muitos anos atrás, no século XVIII, foi encontrado um papiro. Sabe que esse papiro é um rolo de pele de animal onde escreviam os escribas. Foi encontrado no meio de uma montanha, nas pedras, e tinha um escrito de um descendente da tribo de Judá. E estava traduzido originalmente o primeiro versículo do Salmo 138. Quando o pastor leu, meu coração ficou sacudido mais forte. Eu tenho aqui um escrito traduzido ao português. Vocês sabem que cada vez que você escreve numa língua e você quer traduzir para outra língua, você perde 40, 50, 60% da essência da gramática original, da língua original, dos verbos, da intenção, do motivo como foi escrito. Mas está escrito aqui no Salmo 138, e o versículo 1 foi traduzido do papiro hebraico, levado para o grego, levado para o inglês. E eu, como não sou bom de nada, o peguei para o espanhol e trouxe para o português. Diz assim: Salmo 138, um papiro que foi encontrado no século XVIII, e diz assim, capítulo 138, versículo 1, Salmo: Eu te lançarei agradecimentos e elogios em público. O escrito original dizia: eu te entregarei, eu te lançarei agradecimentos e elogios, não guardados escondidos em casa, em público. Eu pensei que vocês iam pular toda a cadeira da quarta, glória a Deus. Mas ainda dá tempo, se você falar glória a Deus, ainda tem tempo. Eu te lançarei, lançar, gritos, elogios, agradecimento, e eu farei diante de todo o mundo, para que saiba que tu eres o meu Deus. Para que saiba que o Deus de Israel manifestado em carne me salvou, me revelou o mistério da sua palavra, e agora eu lhe lançarei elogios em público. Vocês não me conhecem, eu tenho sangue latino, e não sei se é bom ou ruim, pastor, mas o sangue latino por natureza é meio revolucionário. Mas eu fico revolucionado quando vejo homens que só ficam elogiando ontem. Ai, magnífico, excelentíssimo, irreverentíssimo, e não sei o quisíssimo. Esse verbo não sei de onde tirou, eu não quero aprender isso. Mas quando chega a hora de louvar ao Deus que salvou ele, quando vejo um político, nada contra, não fiquem bravos comigo. Espero que vocês me deem um copo de água ao final, pelo menos, me deixem sair daqui. Irmão, quando chega um político, quando chega a hora de louvar Deus, nós dizemos: Deus não é surdo. Deus não é surdo, mas Ele gosta que louve Ele com toda a minha boca. Claro que Deus não é surdo. Se Ele ouve minha oração, é sua e a de todos. E sabe quando você ora, quando eu oro, conhece você, conhece mim. Mas não se esqueça que Deus formou você para que você se torne louvor para a glória de Deus. Deus é dinâmico. Dinâmico significa que se renova. Ele não fica na rotina. Que coisa bonita a rotina. Meu Deus do céu. É uma coisa que me diz algo que é a rotina. Levanta-se da manhã, dorme da noite, come feijão de broto, vai para casa, toma um copo de água, passa de vez em quando, dá uma luz para a patroa. Que rotina tenebrosa é essa? O Deus que eu sirvo se renova cada manhã. Cada manhã ele tem uma surpresa para
mim. Cada manhã tem uma bênção específica para a minha vida. Cada manhã se revela o Senhor. Igreja de Cristo, chega de estar para trás. Vamos louvar a Deus todos os dias da nossa vida. Escute aqui. Uma vez eu ouvi uma mensagem muito forte. Quantos já ouviram falar de morte cirúrgica? Morte cirúrgica. Deus, pela sua misericórdia, me permitiu estar em San Diego, Califórnia, num edifício que ele tem para ensinar e para pregar e para fazer alunos, chamado Edifício El Cortés. E ele nos reuniu uma noite, e aquele homem orava das 10 da noite às 6 da manhã, sem se levantar, não ia nem sequer ao banheiro. Ele dizia assim: você tem problema de bexiga, vem aqui que eu vou orar por você, você vai ficar 8 horas orando aqui. E uma noite ele disse, reuniu todos os detalhes padres do mundo, e ele nos trouxe uma palavra que nunca mais me esqueci. Ladrões de Israel. Ele diz: nós roubamos, claro, muitas coisas dos israelitas. Nós dissemos que os israelitas eram o povo de Deus, e aí começou a entrar tudo que nós fazemos igual que os israelitas fazem. Você sabe que Israel é a raiz, a oliveira verdadeira, e você sabe que nós somos, como é que diz a Bíblia? Israel.